A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Nós fazemos parte do seu exército, o exército que vai pregar o evangelho do reino, o evangelho da graça a todas as pessoas e vai cooperar com a segunda vinda de Cristo. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Agora Deus está transferindo o reino de Saul para Davi. E foi Deus que deu essa ordem. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer Davi rei. Dos filhos de Isacar, destros da ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Que exército glorioso, hein? Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerras para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, passas de figos, cachos de passas, vinho, azeite, bois e gado miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus. Porque havia alegria em Israel. Quando nós lutamos pelo propósito de Deus, de fazer Jesus rei e que ele volte para levar a sua igreja consigo, esta alegria que vem do Senhor é gerada no coração de todos aqueles que cooperam com a pregação do Evangelho. Todos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho são valentes do Senhor. Porque para se pregar o Evangelho, não dá para colocar um pé no Evangelho e o outro pé no sistema religioso, seja ele qual for. Você vai ter que colocar os 2 pés no Evangelho da graça, do reino, no Evangelho eterno, que vai edificar o corpo de Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. Veja que algumas tribos eram 7.000, as outras eram 100.000, amém? Não eram pelas tribos, eram pelo reino de Davi. Hoje também,
Todos aqueles que amam o Senhor e se posicionam pelo Senhor, é pela volta do Senhor, pelo corpo de Cristo. Não é por um grupo religioso da onde ele vem, é de uma tribo da onde ele conheceu a palavra de Deus. Quando nós fazemos o que o Senhor quer, não o que a religião quer, nós nos tornamos os valentes do Senhor. Os valentes do Senhor, os valentes que são citados aqui, com certeza muitas vezes tiveram que seguir o seu próprio coração. Não faz isso não, isso aí é perigoso, muito perigoso. E o valente fala, se é perigoso ou não, eu não quero saber, eu vou lá fazer isso daí. Porque ele era um valente. Aí ele viu que quando ele ia fazer isso aí, ele tinha problemas, dificuldades, fraquezas, ou ele era derrotado. Aí ele começava a se preparar, se exercitar, se munir com as armas, e ia de novo. Até que ele conseguia vencer aquela situação. Por isso ele se tornava um valente. Por isso ele se tornava alguém escolhido entre o povo para defender o povo, como um soldado. É isso que está escrito aqui. Hoje, quem quiser seguir ao Senhor Jesus tem que negar-se a si mesmo. Tem que negar a sua própria vontade. Tem que negar o seu próprio interesse. Tem que negar o interesse do grupo ou da tribo, talvez, de onde ele se reúna. Não faz isso não, porque aqui nós não vamos fazer dessa maneira. Mas nós quem? A religião, o sistema. Mas Deus está chamando o valente para fazer exatamente aquilo. Se ele não for valente, ele não vai fazer mesmo não, ele vai se sujeitar àquela situação. Mas se ele for um valente, ele vai dizer assim, Deus me chamou para fazer isso e é isso que eu já estou fazendo e vou fazer até terminar. É isso que o Senhor quer hoje de nós. Ide e pregai o Evangelho. Eu tenho que renunciar ao meu prazer, renuncie. Eu tenho que renunciar ao meu lazer, renuncie. Mas se eu fizer isso, os líderes da onde eu estou não vão gostar, não vão me apoiar e vão me criticar. Vão me colocar no banco de castigo. Que coloque. Que diferença faz? Você vai seguir quem? O homem? A religião? Ou a Deus? Você é um valente daquela religião? Para aquela religião? Para aquele sistema? Ou você é um valente de Deus, que Deus chamou você para fazer o exército dele? Se você fizer isso, vai ter muita guerra, vai ter muita luta, muita perseguição, de dentro e de fora. Mas haverá alegria em Israel. Essa alegria é Deus manifestado em nós como prazer, como satisfação, como comunhão, quando você faz aquilo que Deus quer, como um valente do exército dele, do exército de Davi, do exército de Cristo, e não como um exército, parte de um exército de uma tribo. Essa palavra aqui é muito rica. Por quê? Porque quando a gente vive assim, vou voltar a ler esse versículo 22. Porque naquele tempo, de dia em dia, viam a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. É esse exército de Deus que Deus quer. Quando você vai fazer uma coisa, que você não é mais pelo seu interesse, é pelo interesse de Davi, de Cristo. Davi é uma figura de Cristo. Então hoje o Senhor nos chamou para sermos livres, não para pecar, livres para fazer exatamente como Ele quer. Então nos tornaremos os valentes de Deus no seu único exército, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então não lute pela sua tribo, não lute pelo seu ideal, lute por Davi, lute por Cristo. Aí nós seremos pessoas alegres, cheias do Espírito de Deus. Que o Senhor possa nos levar a continuar a pregar o Evangelho, para nós sustentarmos o testemunho de Deus na terra. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos liberta, Senhor, de todo interesse diabólico. Nos liberte, Senhor, de todo interesse pessoal, de orgulho e soberba.
Nos liberte, Senhor, de todo interesse por uma tribo, por um líder. Nós queremos estar debaixo, Senhor, da Tua autoridade. O Senhor é o verdadeiro Davi, que está diante do exército de Deus, fazendo a vontade do Pai. E a Tua vontade, Senhor Deus Todo-Poderoso, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é nesse caminho, Senhor, que nós queremos andar. Nós não somos a verdade, o Senhor é a verdade. Nós somos pregadores da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os valentes do Teu exército. Senhor, nós não estamos aqui para produzir nenhuma tribo separada. Nós estamos aqui para produzir o exército de Deus, corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade, essa realidade. É no Teu nome que nós te pedimos. Amém. Que hoje o Senhor chame você para você ser um valente do exército dele, o exército de Deus. E Ele com certeza te encherá com a alegria que é Ele. Que Deus nos abençoe. Louvado seja